Então, eu vou só colocar assim. Eu vou apresentar, então, o questionário que eu escolhi para o meu plano de trabalho, que traduzido para o português, ele ficou, então, questionário de vínculo pós-parto. Ele foi desenvolvido em 2001, ele foi adaptado transculturalmente para o Brasil em 2018 e validado psicometricamente em 2022. O que quer dizer, então, que um artigo ele foi validado psicometricamente? É porque verificou-se, então, por meio de algumas análises estatísticas, nesse caso, se a versão brasileira do instrumento ela é válida e confiável para avaliar o vínculo entre a mãe e o bebê no período pós-parto. E ele tem como principal objetivo identificar possíveis transtornos de vínculo entre a mãe e o bebê no período pós-parto. Sobre a estrutura e pontuação. O instrumento original ele é composto por 25 perguntas. O estudo de 2018 manteve essas 25 perguntas, mas o estudo de 2022 ele resultou na versão reduzida, com 12 perguntas, afirmações e organizadas em três fatores. Esses fatores são perda de interesse, quando refere-se à diminuição do envolvimento emocional da mãe com o bebê, rejeição e raiva, refere-se então a sentimentos negativos direcionados ao bebê, e ansiedade e risco de abuso, que se refere a sentimentos de ansiedade intensa ou pensamentos que indicam risco de comportamentos agressivos. O PBQ-12 ele é uma escala multidimensional de alto preenchimento, composta então por 12 itens, e cada item ele apresenta 6 opções de resposta em escala do tipo Likert. 0 se refere a nunca, 1 raramente, 2 às vezes, 3 frequentemente, 4 muito frequentemente, 5 sempre. Essa pontuação ela varia de 0 a 60 e o score total ele é obtido pelo somatório das respostas de cada item. E quanto menor a pontuação final, melhor é considerada a qualidade do vínculo entre a mãe e o bebê. Aqui é a versão brasileira, então. Elas foram 12 perguntas que foram definidas, e as 12 perguntas são: com que frequência você se sente emocionalmente ligado ao seu bebê? Com que frequência você gostaria de voltar ao passado, ao tempo em que você ainda não tinha o bebê? Com que frequência você adora ninar seu bebê? Com que frequência você sente que ele parece não ser seu? Com que frequência ele te dá nos nervos ou te irrita? Com que frequência você fica feliz quando ele dá um sorriso ou uma gargalhada? Com que frequência você gosta de brincar com o seu bebê? Com que frequência você se sente presa como mãe, não tendo mais tempo ou liberdade para fazer coisas que fazia quando não tinha o bebê? Com que frequência você já fez coisas prejudiciais ao bebê? Com que frequência você sente medo? E com que frequência você se sente confiante quando troca a fralda e roupas do bebê? Essas foram as 12 perguntas selecionadas para o contexto brasileiro. E aí eu trouxe dois estudos, então. O primeiro é o de adaptação transcultural e o segundo é de avaliação psicométrica. Então, em 2018 foi feita essa adaptação transcultural para o português dessa escala. E eles trazem na introdução que no Brasil não existe um instrumento multidimensional adequado para a gente avaliar a qualidade do vínculo entre a mãe e o bebê no período pós-parto, e são utilizados então instrumentos de outros contextos linguísticos e socioculturais. E dessa forma, esse estudo ele teve como objetivo realizar a tradução e adaptação transcultural do questionário de vínculo pós-parto para o contexto brasileiro. O método ele aconteceu em algumas fases. Então, a revisão da literatura sobre o instrumento e sobre o vínculo mãe-bebê, uma avaliação de alguns especialistas em saúde mental perinatal para verificar se os conceitos e os itens eles eram adequados. E o questionário, então, ele foi traduzido por tradutores independentes e as versões depois elas foram unificadas. Essa primeira versão, ela foi testada com 16 mães de bebês entre 1 e 6 meses para avaliar a compreensão das perguntas. E depois de alguns ajustes feitos, ela foi aplicada novamente em 14 mães. O instrumento foi traduzido novamente para o inglês, que é o que a gente chama de retrotradução, e analisado para verificar se os conceitos, significados das perguntas e a forma de aplicação eles tinham sido preservados. E eles encontraram, então, que os especialistas confirmaram a relevância do PBQ para o contexto brasileiro. Alguns ajustes foram feitos em alguns itens, né, algumas perguntas, para melhorar a compreensão, e a versão final ela foi considerada adequada para avaliar o vínculo mãe-bebê no Brasil. E como conclusão,
O processo de tradução e adaptação demonstrou a importância de avaliar se o questionário ele mantém esse mesmo significado e funcionamento no nosso contexto brasileiro. E novos estudos ainda serão realizados para avaliação psicométrica do instrumento, ou seja, para confirmar sua validade e confiabilidade. Dessa forma, então, em 2022, foi publicado um artigo de avaliação psicométrica e na introdução eles trazem então que um instrumento válido e confiável para triagem de transtornos de vínculo permitirá que profissionais de saúde identifiquem mães que possam estar com dificuldades para estabelecer algum vínculo com seu bebê no pós-parto. E dessa forma, então, para dar continuidade à adaptação transcultural para o Brasil, esse estudo tem o objetivo de analisar a validade fatorial e a confiabilidade do PBQ brasileiro. Esse estudo fez parte de uma pesquisa de corte, ou seja, um estudo transversal, sobre saúde mental perinatal, em 2 unidades da Estratégia de Saúde da Família no Rio de Janeiro. As mulheres elas foram entrevistadas durante a gestação e no pós-parto. E o PBQ de 25 itens, porque aqui ele ainda não tinha sido reduzido a 12 itens, ele foi aplicado na terceira entrevista a 489 mães com bebês de 1 a 10 meses. Também foram coletados alguns dados sociodemográficos das participantes. Aqui na análise de dados, eu tive que procurar algum outro artigo para eu entender um pouco melhor também como isso tinha sido feito, mas a análise de dados ela foi feita por análises descritivas da amostra e dos itens do questionário. Uma análise descritiva ela serve para descrever os dados do estudo, então, nesse caso, características da mãe e as respostas do questionário. E foram feitas ainda análises fatoriais confirmatórias e exploratórias para verificar a estrutura fatorial do instrumento e avaliar sua confiabilidade e validade. Uma análise fatorial confirmatória, nesse caso desse questionário, então, ela verifica se a estrutura já existente do questionário se ajusta aos dados das mães brasileiras. E a análise fatorial exploratória, ela analisa como os itens se agrupam para identificar os fatores do instrumento. E como resultado, o modelo original do PBQ ele não se ajustou bem à amostra brasileira. E dessa forma, então, após algumas análises estatísticas, alguns itens foram removidos. Então, foi definida uma nova versão, com 12 itens e 3 fatores, aqueles que eu comentei lá no começo também: perda de interesse, rejeição e raiva, ansiedade e risco de abuso. Dessa vez, então, com bons índices de validade e confiabilidade. Por que os itens eles foram reduzidos, né, de 25 para 12? De uma forma geral, para tornar um instrumento mais preciso e estatisticamente adequado para a população brasileira. Então, no estudo de validação, que é o estudo de 2022, foram feitas análises fatoriais, que eu comentei antes, para verificar como as perguntas se comportavam estatisticamente. E uma análise fatorial identifica quais perguntas do questionário ela avalia o mesmo tipo de sentimento ou comportamento. Então, podem ter várias perguntas que avaliam a mesma coisa, por isso é feita essa análise fatorial. E a partir dessa análise, eles conseguiram observar que alguns itens não se relacionavam bem com o fator avaliado, outros itens avaliavam a mesma coisa que outros, e outros itens também não se ajustavam à estrutura fatorial da amostra brasileira. Por isso, então, houve essa redução. E como conclusão, esse instrumento auxiliará profissionais de saúde a identificar precocemente dificuldades no vínculo, permitirá o encaminhamento para atendimento especializado e também vai auxiliar na realização de pesquisas científicas, ampliando o conhecimento sobre o tema e possibilitando então mensurar a extensão desse problema no Brasil. Aqui as minhas referências. Obrigada. Uau! Ela apresentou 3 coisas: a escala e 2 artigos do instrumento.